E hoje é dia de Ver Mais Saúde. E hoje no quadro Ver Mais Saúde nós vamos falar sobre algo que atinge muitas pessoas: dor na coluna. Não tem nada pior do que estar ali, seja trabalhando, relaxando em casa, do que ter aquela dorzinha incômoda o tempo todo, né? Geralmente esse problema está relacionado a má postura, sobrepeso, distúrbios ocupacionais, sedentarismo ou excesso de atividades com impacto. As causas ainda podem estar relacionadas à genética e também a traumas, mas algumas situações podem ser tratadas com um procedimento minimamente invasivo. É por isso que hoje nós vamos falar com a doutora Faniele De Lara, que vai explicar esse procedimento de bloqueio facetário. Doutora Daniele De Lara. Boa tarde, doutora Daniele. Tudo bem com você? Boa tarde, tudo bom, Gabriela? Um prazer estar aqui. Boa tarde. Doutora, explica pra gente o que é esse bloqueio, como é que isso funciona? Um bloqueio é uma alternativa que nós chamamos de minimamente invasiva, ou seja, um procedimento sem corte para tratar os problemas na coluna quando existe realmente uma doença ali, ou um desgaste muito avançado, ou uma hérnia de disco em algumas situações, né? Mas ela é uma medida final. Como você comentou, o nosso objetivo sempre tem que ser evitar chegar nesse ponto de precisar de um bloqueio. E como é que isso funciona na prática? Como é que é feito? Então, o bloqueio é um procedimento que vulgarmente as pessoas chamam de infiltração, né? E por isso, muitas vezes, ele é confundido com esses procedimentos que são feitos no joelho ou no ombro, em que você vai no consultório de um médico e ele dá uma injeção em algum desses pontos. O bloqueio da coluna é um procedimento um pouco diferente, que é feito no ambiente hospitalar, porque nós precisamos de um aparelho. Qual é o objetivo dele? Colocar um medicamento muito próximo à coluna, né, junto ao osso da coluna, que nós chamamos de vértebra, com o objetivo de ou desinflamar, ou auxiliar uma recuperação neural, uma recuperação do nervo, aliviando assim as dores. Então, por isso ele é feito no hospital, porque nós precisamos de um aparelho que nos mostre exatamente a localização de cada um dos ossos da coluna, né? Não é um procedimento que tem corte, não leva pontos, não precisa ficar internado. Então, no mesmo dia que é feito, vai para casa essa pessoa, e aí, então, com acompanhamento do seu especialista de coluna, é feita uma avaliação para ver se isso é suficiente ou se vai acabar precisando ou não de algum procedimento mais invasivo. Mas, então, é uma tentativa de evitar uma cirurgia na coluna, que ninguém quer, né? Doutora, acho que é a minha dúvida e também a dúvida de muitas pessoas de casa. Esse bloqueio dói para fazer? E em quais casos? Qualquer dor na coluna se faz esse bloqueio ou tem casos mais específicos? O bloqueio é geralmente feito com uma sedação, aquela mesma que nós recebemos, por exemplo, quando vamos fazer uma endoscopia, né, em que você é anestesiado, acaba dormindo e não vendo muito o que está acontecendo. Então, é um procedimento que não dói, não. Ele é indicado caso a caso, né? É muito difícil assim fazer uma indicação geral, mas ele é indicado um ponto quando há uma doença facetária, ou seja, uma inflamação ou um desgaste na articulação entre um osso da coluna e outro. Então, isso gera muita dor, né? É aquele paciente que fala: olha, eu tô bem, mas eu faço um movimento mínimo. Eu vou, às vezes eu tô no banheiro, eu vou me virar para pegar o papel higiênico e esse movimento de rotação me dispara uma dor insuportável, né? Então, seria uma das indicações, uma inflamação em alguma das vértebras da coluna. Em algumas situações em que há um estágio inicial de uma hérnia de disco, em que há alguma proximidade com o nervo, mas não é uma hérnia que está extrusa, ou seja, totalmente fora do seu lugar, em alguns perfis de paciente, nós também indicamos, e eventualmente num paciente muito idoso, que até talvez teria uma indicação de cirurgia, mas pelo seu estado geral, ou tem um problema do coração, ou usa algum remédio que atrapalha a coagulação e que, portanto, atrapalharia uma cicatrização. Então, para não deixar essa pessoa passando dor, algumas vezes também se indica o bloqueio. Então, por isso que é importante uma avaliação individual para ver se esse caso tem indicação e vai ter um bom resultado, inclusive fazendo o bloqueio. Doutora, a senhora comentou sobre os idosos. É mais comum que aconteça nas pessoas idosas ou pode acontecer em qualquer idade?
Olha, Gabriela, com o passar dos anos, naturalmente a nossa coluna vai se desgastando, né? Como todo o corpo. Então aparecem as linhas de expressão, as dores nas articulações, a hipertensão, diabetes, e a coluna também sofre com o passar dos anos. Então, os idosos, eles costumam ter mais situações de desgaste da coluna e talvez até mais hérnias de disco. Porém, com o aumento assim importantíssimo da obesidade, né, na nossa sociedade já há alguns anos, e especialmente recentemente, até por conta da pandemia, nós temos atendido pacientes cada vez mais jovens com alterações assim bem assustadoras na coluna, né? Então, se nós não cuidamos do nosso corpo, ele vai sofrendo como um todo, incluindo a pobre da coluna. Certo, doutor. E para a gente encerrar agora, a gente sabe que com esse período de isolamento, muitas pessoas em home office ficam mais em casa, mais sentadas. Muitas pessoas têm reclamado de dor na coluna. Quando que a gente sabe que é o momento de ir ao médico, que um remedinho ali em casa não vai mais adiantar? Qual é o momento de procurar um especialista? É sempre importante tentar fazer uma correlação, né, da dor que você sente, se ela é decorrência de uma atividade proporcional, ou seja, eu fiz uma faxina na minha casa toda, subi escada, limpei, tirei cortina do lugar, e no outro dia eu estou com uma dor, né? Até certo ponto a gente considera normal, né? Quando que não é normal? Quando a dor ela é desproporcional ao meu dia a dia, né? Eu trabalho sentado, eu faço um mínimo esforço e tem uma dor muito intensa, então esse é um alerta, né? O segundo é quando a dor não é tão intensa, porém ela é muito frequente. A minha dor não é insuportável, eu tomo um remedinho, né? Eu brinco que tem os pacientes que são sócios da farmácia, eles sempre têm um remedinho para dor nas costas na bolsa e aquilo acaba ficando uma rotina. Então, o paciente que tem uma dor muito constante também é um sinal de alerta, deve procurar um especialista porque não é normal, né? E a terceira situação é quando a dor nas costas ela vem associada a alguma alteração de força ou da sensibilidade dos braços ou das pernas. Então, Uhum. poxa, minha perna formiga, ou eu sinto que a dor corre por trás da minha coxa, a minha mão está fraca, eu tenho dor no pescoço, vai para o braço e a minha mão está um pouco enfraquecida, eu vou escrever e percebo que a caneta às vezes cai da minha mão. Então, se eu tiver também uma alteração de força ou da sensibilidade, especialmente nos braços ou nas pernas, também é importante procurar um especialista, nunca é normal. Tá certo, doutora Daniele. Muito obrigada pela sua participação aqui no Ver Mais.